A gente já começa no clima do esculacho, só um contexto. A gente presenciou aí cenas de um militante do PSOL, um homem, xingando uma deputada mulher que estava fazendo o seu trabalho na Comissão das Mulheres. Adivinha quem é que Erika Hilton protegeu? O militante. Depois disso, ela tomou um verdadeiro esculacho, mas numa classe. Vamos lá, deputada Rosana Vale, solta o verbo. Se a Vossa Excelência vier para cima de mim, para me enfrentar aqui, nós vamos procurar a Lei Maria da Penha, porque a senhora tem a força de um homem. Eu só tenho que lamentar o que está acontecendo aqui nessa comissão. Infelizmente, o seu partido, o PSOL, fez um desserviço colocando a senhora nessa presidência. Nós estamos já 4 horas e 10 minutos, o clima ruim, péssimo. Eu tenho um requerimento aqui para ser votado sobre um seminário, uma audiência pública de endometriose. Não foi votado. Então, essa comissão se tornou uma militância. E eu não tenho dúvidas que a sua fala agressiva está incitando a militância contra nós, deputadas, que não concordamos com o seu posicionamento. Nós temos direito de fala aqui. Enquanto mulher, na condição de mulher, a senhora não me representa. As pautas importantes, eu vi o seu depoimento, a sua manifestação no começo. A senhora, como presidente da comissão, deveria cobrar a ministra da Mulher para que ela viesse aqui. A senhora grita, parece que vai partir para uma agressão. Se a Vossa Excelência vier para cima de mim, para me enfrentar aqui, nós vamos procurar a Lei Maria da Penha, porque a senhora tem a força de um homem. Tá aí a deputada falando, jogando verdades na cara de Erika Hilton sobre um problema que nunca terá, endometriose. E isso é um mal grave que atinge muitas mulheres no Brasil. A deputada querendo votar uma audiência pública sobre um assunto sério de saúde da mulher e esses barracos acontecendo lá na comissão. Eu espero que Erika Hilton saia o quanto antes do comando dessa comissão para que coisas importantes voltem a ser discutidas e não fique mais esse clima agressivo de lacração. Vamos então ao sapo cachaceiro que está nas cordas. Ele está na lona, meus amigos. Olha esse dado aqui que importante. Pesquisa: Lula cai 10 pontos em relação a 2022 em importante reduto do Nordeste. No estado do Pernambuco, ele continua lulista, mas o Instituto Real Big Data mapeou possível redução do apoio do petista. Gente, estamos falando de um reduto petista, Nordeste, Pernambuco, queda de 10 pontos. Isso não é pouco. E falando em Nordeste, a coisa ganha um ar ainda mais grave. E é por isso que os petistas estão desesperados e agora eles vão vir com essa. Preparem-se, apertem os cintos. Nas próximas semanas aí teremos muito trabalho, porque a coluna do Robson Bonin na Veja traz a seguinte informação: com Lula estagnado, o PT financia bombardeio contra Flávio Bolsonaro nas redes. O partido gastou R$378 mil em impulsionamento, parte deles com ataques ao adversário de Lula. Mas não tinham dito que não podia impulsionar esse tipo de conteúdo? A esquerda pode tudo. E no vídeo de ontem a gente falou sobre o Lula, que já tá dizendo que não sabe se vai concorrer, já tá dando aquele migué. Falei para vocês que o nome de Camilo Santana está aí sendo aventado nos bastidores e agora temos mais um nome, o Tachad. Tachad vira aposta do mercado financeiro. Ai, os Faria Limers são demais. Aposta do mercado financeiro para substituir Lula na eleição. Vai dar super certo, vai ser demais. Datafolha aponta que o ex-ministro empata tecnicamente com Flávio no segundo turno e lideranças do PT também já discutiram essa possibilidade de forma reservada. Então, quando tem muito burburinho assim em torno de um assunto, significa que sim, existe a possibilidade de Lula não estar na eleição de 2026 e, na minha opinião, já vai
tarde. E aqui no Rio Grande do Sul, caso vocês não saibam, rolou um baita de um barraco com direito a Tarso Genro, Olívio Dutra gritando no microfone, falando que a nacional do PT não iria se intrometer nos assuntos aqui do estado. Vou situar vocês sobre o barraco. Temos aqui o candidato Edgar Preto, do PT, que não tem a menor chance, principalmente porque estamos aí com o pré-candidato Zuco à frente de todas as pesquisas. Ele está fazendo política de verdade, está construindo muitas alianças. Aqui no Sul, a eleição tá redondinha. Temos aí o pré-candidato ao governo Zuco, ao Senado Marcel Van Hatten e o Sanderson. E, aliás, gauchada, amanhã, sábado, amanhã estaremos lá no Parque da Harmonia recebendo Flávio Bolsonaro. O evento começa às 11 horas, lançamento da pré-candidatura desses três divos, mas do lado de lá o PT não tem força nenhuma e a Nacional resolveu que aqui o Edgar Preto teria que baixar a bola e vir de vice da Juliana Brizola. Sim, a neta do Brizola irá concorrer. Eles se revoltaram, queriam um candidato do PT, mas a realidade bateu a porta e o petista aceitou retirar a candidatura. Eu trouxe essa notícia aqui porque, embora ela seja do Rio Grande do Sul, ela tem um peso na política nacional. Lembrem que o PT começou toda essa desgraça no Brasil quando ele vence a primeira prefeitura da capital, que foi em Porto Alegre. Então, infelizmente, peço desculpas aí ao Brasil inteiro, mas essa desgraça teve a sua gênese aqui no Rio Grande do Sul, e quando a gente vê a coisa desmoronando por aqui, é sinal de que vai desmoronar no país inteiro. Então, do Sul ao Nordeste, Lula em queda livre e Flávio sempre avançando. Já fala para mim aqui nos comentários como é que tá a coisa no estado de vocês, que eu vou ler e responder, eu gosto muito de saber. Mas vamos aqui a mais um golpe do PT. Essa daqui, para quem é das antigas, vai se lembrar deste senador. Senador rompe com o PT, cita a ganância do partido. Oh, sério, senador? O senhor só soube agora disso? E muda de lado na Bahia. E de quem estamos falando? Do Ângelo Coronel. Vocês lembram do Ângelo Coronel? O relator da CPI, da CPMI, das fake news, foi para a Rússia estudar como é que se faz para censurar, quer dizer, combater desinformação. Tava fechadão com o PT, tomou na tarraqueta e agora foi, deixou o PSD, foi para o Republicanos, passou a integrar a oposição, agora ele é oposição ao PT, após criticar espaço fechado pelo grupo governista. Briga pelo Senado lá na Bahia tá feia e eu pego minha pipoca, assisto e torço para que briguem mais. E nessa linha de fake news, achei interessante esse editorial hoje do Estadão, é de uma cara de pau, tão cara de pau que eu preciso registrar no vídeo de hoje. Liberdade de expressão ainda que tardia, o Estadão. O arquivamento do caso Monark corrige um erro flagrante, mas expõe um vício renitente, a disposição de parte da sociedade e das instituições em criminalizar opiniões controversas, inclusive o Estadão. Agora, parabéns, que é a liberdade de expressão, são bem-vindos, mas vocês tocaram só agora, antes estava rolando dinheiro para vocês perseguirem, porque estavam batendo palma para Ângelo Coronel, para Alexandre de Moraes, inclusive no episódio do Monark também foram para cima do Monark, agora mudaram de lado. Que bom, antes tarde do que mais tarde, Mas vamos adiante aqui, chocando um total de 0 pessoas. Gilmar Mendes agora protagonizando viagens no jatinho do Vorcaro. Gilmar Mendes pegou carona em um avião da empresa do Daniel Vorcaro. Nossa, quem poderia imaginar? Ministro do STF afirmou que não sabia de relações de dono do Master com a empresa. Eles nunca sabem de nada. E o magistrado foi para Diamantino para a posse do irmão como prefeito da cidade. Coitado da cidade de Diamantino, tem como prefeito o irmão do Gilmar Mendes. Que desgraça! E a ministra Carmen Bruxa, que resolveu sair, será que ela estava de Chico? Será? Mas a Carmen Lúcia anunciou a saída antecipada do TSE.
A eleição será agora, no dia 14 de abril, e o Nunes Marques irá assumir a presidência do TSE em maio. Isso seria só mais adiante, mas eu sinto um cheiro, assim, de que tá rolando uma pressão no TSE para que as eleições esse ano sejam transparentes, que se tenha mais liberdade de expressão. Tem um certo presidente de um país aí mais ao norte que já falou, que tá de olho nessa história. Essa movimentação aqui é bem atípica. Vamos ficar de olho, porque o Nunes Marques também não é lá essas coisas e disse que vai fazer umas mudanças. Vamos ficar atentos às mudanças. Assim que eu tiver mais detalhes, trarei para vocês aqui. E vamos ao momento em que Fux, o dono do topete mais lindo do STF, resolve jogar verdades na cara dos coleguinhas. Acho que o Fachin não gostou muito, tá meio com uma cara de dor de barriga, mas vamos ouvir aqui. Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no Estado do Rio de Janeiro. Então, e os políticos, há bons políticos no Estado do Rio de Janeiro, que representam o Estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Será que ele tá falando do ovo que tudo vê? Do Gilmar Sapuintanha? Quem será essas altas autoridades que irão pro inferno junto com corruptos do Rio de Janeiro? Façam suas apostas nos comentários, barraco de qualidade. E já que estamos no assunto STF, aconteceram algumas coisas interessantes, movimentações em torno do suicidamento do sicário. A primeira é essa daqui, ó. CPI do crime organizado. O Mendonça negou acesso aos dados do falecimento do sicário. Por que ele negou esses dados? Não sabemos, mas ele tem acesso. Agora, o que a mídia publicou foi a certidão de óbito do cidadão, que não traz a causa do suicidamento. Certidão de óbito do sicário, obtida com exclusividade pela coluna, não apresenta a causa do falecimento do faz-tudo do Vorcaro. E aí, o Igor Gadelha diz que a equipe... Tá aqui, né? A certidão não consta a causa e eles fizeram jornalismo, parabéns, conversaram com o pessoal do cartório e aconteceu a seguinte resposta. De acordo com donos de cartórios consultados pela coluna, não é comum a emissão de certidões de óbito sem o motivo do falecimento aí. E mais uma coisa estranha envolvendo esse caso, a prefeitura registrou que o sicário foi enterrado um mês antes de acontecer o episódio. Eles alegam aí que foi um erro de digitação, até pode ser, mas é que é muita coisa estranha, que daqui a pouco eu não duvido que esse elemento apareça vivo. Não duvido de mais nada, afinal de contas estamos na Brazuela, mas vamos para o reino de Alconhonho. Ele resolveu mandar para a CCJ a indicação do Jorge Messias ao STF, e inclusive eu comentei com vocês no vídeo de ontem. Se não assistiu, deixo sempre os 3 últimos vídeos linkados aqui no izinho, ou entra no canal, porque o YouTube realmente tá me boicotando, não tá entregando conteúdo, muita gente reclamando disso, mas fica comigo até o fim do vídeo que eu vou ter um recadinho para resolver esse problema. Mas vamos aqui, ó. O Davi Alcolumbre mandou para a CCJ, escolhido para ocupar a vaga do Supremo, o ministro da AGU será ouvido pelos senadores no dia 29 de abril. Já temos movimentação intensa no Senado para que ele não passe no plenário. Para quem não sabe como funciona, primeiro ele é sabatinado na CCJ, já há uma movimentação para perguntas daquelas, teremos momentos sensacionais e óbvio que eu vou trazer o resumo para vocês, e depois da CCJ vai para o plenário, onde ele precisa de 41 votos,
mas segundo o levantamento otimista do PT, ele chega ali nos 30. Então temos aí uma chance, mas nunca se sabe como é que são as movimentações, emendas e negociatas. Vamos ficar de olho e pressionar os senadores que estão especialmente tocados neste ano de eleição. Outra movimentação é que no dia seguinte, então aqui ó, dia 29 de abril, sabatina do Messias, no dia 30, a tão esperada sessão do Congresso que o Davi Alcolumbre estava segurando, porque é o seguinte, né, pessoal? De acordo com a regra que estava vigente, mas no Brasil a regra muda a cada hora, aberta a sessão do Congresso, o Alconhonho tem que ler o requerimento da CPMI do Banco Master, que já tem todas as assinaturas e segue-se ali para a implementação da CPMI. Ele não quer, não sabemos por quê, não temos nem noção de por que o Davi Alcolumbre não quer uma investigação. Teve ali uma negociação e os deputados, os senadores da oposição, os senadores da direita, do Centrão, concordaram em fazer uma sessão somente para derrubar o veto da dosimetria, para finalmente as pessoas que estão desde o dia 8 de janeiro de 2023 presas, tem gente presa, e todos os condenados pelo golpe, pela farsa do golpe do algodão doce, possam finalmente ter assim, um pouquinho de normalidade, porque o correto seria a anulação de todos esses processos, já falamos aqui, mas assim, para eles terem um pouquinho de normalidade, de repente saírem da cadeia, fez-se esse acordo. Alcolumbre marca a votação que pode reduzir as penas de Bolsonaro e dos réus do 8 de janeiro. Então, o presidente do Congresso Nacional, seu Davi Alcolumbre, marcou para o dia 30 a votação desse veto da dosimetria. E o melhor eu deixei para o final. Delação envolvendo Lulinha, mais um escândalo que Lula não quer que a gente fale, e por isso que eu sempre falo aqui, mas tá aqui ó, delação do Camisote, empresário envolvido até o pescoço no esquema de roubo dos aposentados, preso, fechou o acordo de delação. E a Veja traz a seguinte informação: a delação de Camisote mostra entranhas da corrupção no INSS, no governo Lula, no governo do Lula. Ex-integrantes do governo petista, parlamentares, parece que tem um senador, né? Tem uma galera do Alconhonho também envolvida aqui. Vai ser interessante quando isso aqui vazar. E servidores, caciques partidários. Nossa, que surpreendente. Vai dizer que é do Centrão também. Nossa, estou perplexa. São citados. Assim como a famosa amiga do Lulinha, a Roberta Luxinger, que já andou dando piti por aí, dizendo que se ela cair, ela não vai cair sozinha. Então ela está na delação, obviamente o nome do Lulinha virá à tona, e essa delação já está no gabinete do ministro André Mendonça no STF desde segunda-feira para a sua homologação. Então, a partir de agora, o Mendonça irá analisar se todos os termos da negociação com a Polícia Federal foram cumpridos, se o delator admitiu crimes novos e apresentou provas sobre o que relatou, e o crucial, se relatou tudo que fez, viu e ouviu por livre vontade. O ministro também analisará se o delator omitiu fatos ou inventou informações. Dona Roberta deve estar com o fiofó trancado, não deve nem passar o Wi-Fi, e o Lulinha também não gostou nada dessa notícia. E para você, meu amigo, que não está recebendo aí as notificações do canal, eu tenho uma baita novidade. Estou fazendo grupos de WhatsApp, mas não é para ficar bombardeando vocês, é para enviar as notificações do YouTube, e tem um bônus. Eu preparei um e-book especial para pais, mães, avós que ficam preocupados com os seus filhos, seus netos, na doutrinação escolar, querem saber uma forma de proteger as crianças e adolescentes da família. Então, quem entrar no meu grupo de WhatsApp, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, primeira linha da descrição do vídeo, eu já coloco o link, entra lá, faz o teu cadastro e pega o teu e-book 100% grátis. Então, clica aqui no link, faça parte aí dos meus grupos de WhatsApp, fique sempre antenado, não perca mais nenhuma postagem minha e ainda ganha um e-book de presente. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de todos esses barracos. Não sei se eu gostei mais do barraco no STF ou a Erika Hilton tomando esculacho. Tá difícil de decidir.
E você? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.